continuação da conversa, né, sobre a questão do colonialismo e particularmente o texto do Aimé Césaire. Estou continuando aqui do ponto da última conversa, né, sobre da Fatou Diomé, questão colonial atualizada na contemporaneidade, e aqui falar mais especificamente do texto, né, de como o Césaire compreende a colonização e a partir de que lugar ele quer apresentá-la. Eu recomendo que vocês deem uma lida, se quiserem, no prefácio do discurso sobre o colonialismo e nos 2 primeiros capítulos. Era a minha indicação inicial. E uma das primeiras questões que ele denuncia, né, é uma denúncia em relação ao colonialismo, é o fato de a colonização não ser poder ser pensada como uma mera conquista, né, mas sim também como um genocídio cultural. Isso é importante não só, né, em termos retóricos da palavra, mas para a gente perceber que o colonialismo, a relação colonial, ela vai para além da exploração econômico-militar, né, e social. Ela também é um processo engajado num extermínio, né? E a gente, né, poderia ampliar essa discussão para a gente pensar formas, né, de violência contemporâneas, né? Se a gente pensar o racismo, se a gente pensar o machismo, né? As formas de entender os corpos humanos, entender, né, as diferenças de gênero, por exemplo, né? A gente pode atrelar essas formas de hierarquia, né, aos processos coloniais, né? Na medida em que a colonização ela se justifica pela ideia da supremacia ou da superioridade da branquitude, do masculino, do conquistador sobre, né, raças, etnias que seriam tidas como inferiores. Então, nesse sentido, entender essa característica cultural sobre o processo colonial é algo que está presente, né, no texto do Aimé Césaire. E o Césaire é um dos ícones, né, um dos autores-chave para a gente pensar os estudos pós-coloniais. Então, essa dimensão cultural é muito importante, né? E aí, essa reflexão sobre o colonialismo é para o Césaire, né, mais do que simplesmente considerar os mecanismos do sistema, também pensar, né, criticamente, analisar a mentalidade do colonizador. Isso é um processo que é muito importante dentro da leitura pós-colonial, né? O esforço para entender o colonizador. Lembrando aqui que, historicamente, né, o olhar de objeto de estudo estava direcionado ao colonizado, né? A justificativa da colonização, por exemplo, fundamentada na ideia de que determinadas raças e etnias são inferiores. E então a ciência europeia, eurocêntrica, ocidental, se debruçava, assim como se debruça em alguns sentidos, sobre entender o sujeito inferiorizado, o sujeito colonizado. A proposta de Aimé Césaire é um pouco diferente nesse sentido, né? É de olhar o colonizador. Qual é a mentalidade que produz a colonização, né? Para que aí o Aimé Césaire está situado nas lutas de independência no continente africano, né? Para aí entender como que podemos, né, enquanto sociedades, triunfar sobre o que caracteriza Césaire, esta vergonha do século XX, né? A manutenção do sistema, dos regimes coloniais em pleno século XX, né? E a denúncia do Césaire está envolvida também em pensar que a Europa, nos seus projetos coloniais, cria 2 problemas que ela mesma não consegue resolver, né? A questão do proletariado, aí, né, usando uma retórica marxista,
né? A questão das diferenças de trabalho, a emergência do capitalismo e das diferenças de classe, né? E o problema colonial, que seria pensar, né, como que o problema do proletariado, a desigualdade econômica que é produzida na Europa, né, na formação do capitalismo europeu, como que essas dinâmicas do capital vão operar nas colônias, o que vai operar com outro viés racial, um outro viés de desumanização, né? Então é importante colocar isso para a gente chegar, né, ao que César coloca, né, como uma denúncia fulminante, digamos assim, que a Europa é indefensável, né? E como a gente pode relacionar, né, o texto do César é dos anos 50, se não me engano. Vamos ver aqui. Esse é o texto original do César. A versão original é de 55. Né? Em que sentidos, né, a política de imigração europeia é indefensável? Em que sentido, né, os fluxos imigratórios que querem, né, tentar uma vida melhor na Europa são resultado também de um histórico de exploração econômica, né? Então, o César quer colocar, né, uma das frases desse primeiro capítulo que é forte, né, é pensarmos, né, que a colonização é um projeto de civilização, né? Então, como se, né, o processo de colonização fosse um mal necessário a que as civilizações pudessem, a que os processos de civilização pudessem existir fora do continente europeu. Nada mais falso, né? E aí a denúncia do César é novamente muito forte. Da colonização à civilização, a distância é infinita. Mostrando aí, né, como que o processo colonial é um processo de brutalização. Então, desmistificar essa relação que se faz, né, e que a gente tem no imaginário na nossa formação, até mesmo educacional, de que o processo colonial foi o mal necessário à civilização. É um outro ponto, né, dessa primeira leitura que eu queria destacar. Né? E aqui, só para voltar no texto, né, é como o Aimé Césaire ele faz uma correlação entre as violências no sistema colonial com, né, um dos grandes eventos históricos que estava acontecendo à época, que tinha terminado há pouco tempo, né, na época, em 55, tinham passado-se, né, uns 10 anos da Segunda Guerra Mundial. Então Césaire vai comparar num sentido, né, de análise de como as brutalidades do regime nazista, por exemplo, que assombraram a Europa, né, que assustaram, né, na sua dimensão, né, enquanto brutalidade, como que isso, por séculos, foi naturalizado durante o processo colonial. Né? Aqui eu vou destacar essa frase, né? Pode-se matar na Indochina, torturar em Madagascar, prender na África Negra, se viciar nas Antilhas. Os colonizados sabem, a partir de agora, que têm uma vantagem sobre os colonialistas. Sabem que os seus amos provisórios mentem. Né? Né? Ele vai contrapor essas violências, por exemplo, né? Aqui. E então, um belo dia, a burguesia é despertada por um terrível ricochete. As Gestapos afadigam-se, as prisões enchem-se. Os torcionários inventam, requintam, discutem em torno dos cavaletes. As pessoas espantam-se, indignam-se. Dizem como é curioso, ora, é o nazismo, isso passa. Né?
É, a cumplicidade da Europa com o processo de ascensão do nazismo é a mesma cumplicidade da Europa com os projetos coloniais. Esse é um ponto, né, fundamental. Né? E nessa hipocrisia está um pouco, né, da indefensabilidade da Europa. E quando a gente for relacionar, né, as outras leituras que eu propus aqui, né, o texto da Elaine Brum, por exemplo, Eliane Brum, né, como que a gente pensa os problemas atuais da nossa contemporaneidade a partir dessa ótica, né? A gente deve seguir os caminhos da Europa para pensarmos nossas economias, nossas formações sociais, nossas estruturas sociais, nossas formas de relação interpessoal, em termos mais econômicos, né? É o capitalismo do norte que a gente quer modelar, que a gente quer perseguir. Então, acho que são perguntas importantes para a gente poder dialogar e, enfim, ficamos por aqui nessa abertura de conversa. Eu queria desejar, né, um ano novo bom para vocês, que seja um ano de muita resistência e que vocês consigam contornar esses problemas aí, né, que a gente teve com o processo dos componentes, né? Então deixo essa mensagem também para a gente seguir aí. Um abraço.